Daqui o chazinho com a Dona Preguiça. É chazinho de camomila. Eu gosto muito de chazinho de camomila. Chegando assim a esta hora, já são quase 5 horas, eu bebo chazinho de camomila. Gosto muito. E hoje trouxe esta chávena do javali, como tinha prometido que ia mostrar todas as chávenas deste serviço. É giro, não é? Ainda está muito quente. Vamos deixar repousar aqui um bocadinho. Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Contém Livros. Eu sou a Maria e estou muito feliz por estarem aqui hoje, porque hoje vou falar sobre a leitura de maio, que vamos ler a Ilíada. Foi um desafio que eu propus aqui no canal e gostava muito que me acompanhassem então nesta leitura. Então, hoje vou contar como é que eu vou organizar essa leitura, como é que isto funciona afinal, para quem quiser acompanhar a leitura. É assim, cada um irá ler ao seu ritmo. Eu vou ler em maio, durante o mês de maio, e eu tenho organizado já um horário de leitura e uma forma que eu gosto de fazer e para organizar as leituras, para não me perder um bocadinho, não é? Do meu objetivo. E o que eu vou fazer aqui, eu vou partilhar aquilo como eu me organizei, e depois cada um irá fazer de acordo como quiser. Se quiser acompanhar o meu ritmo de leitura, muito bem, se não, pode escolher a forma como quiser. Não existe nenhuma obrigatoriedade, nem é obrigatório começar a determinada data, acabar a determinada data. Não, simplesmente vou partilhar aqui como é que eu costumo fazer e como é que eu me costumo organizar nas minhas leituras, caso seja útil e alguém queira então acompanhar. Se não, a seu ritmo, quando quiser, pode sempre acompanhar ou fazer a leitura deste lindo livro. Eu tenho aqui esta edição da Quetzal, da tradução do professor Frederico Lourenço. É uma edição muito bonita e creio que a tradução também está muito boa. Ela é uma edição de capa dura e tem aqui este pormenor que eu acho fantástico. Está muito bem, ficou muito bem encadernado, e gosto também do papel. O papel é muito suave e tem o tom certo, o tom de branco certo, o tom de amarelo certo. Então está ótima. Ela até tem aqui uma nota no final sobre esta edição. Ilíada de Homero, com tradução de Frederico Lourenço, publicada por Quetzal Editores, foi composta em caracteres da família Caslon, inspirados na tradição barroca holandesa do século XVII e originalmente desenhados em 1722, pelo tipógrafo e gravador inglês William Caslon, 1692-1766. Um trabalho que influenciou toda a história da tipografia moderna. Este livro foi reimpresso por bloco gráfico em papel Lux Cream 60 gramas durante o mês de novembro de 2023. Eu achei interessante esta nota
porque normalmente não costuma ter nenhuma notazinha assim de quem imprimiu. Então é cheio assim de pormenores, com algumas ilustrações. Não tem mais ilustrações, eu tenho pena porque eu gosto de ilustrações no livro, mas acho que está muito... acho interessante, tem aqui eu estava-me a questionar, o que é que isto quer dizer, Quetzal? Se é que eu estou a pronunciar bem. Então diz aqui assim, ave trepadora da América Central que morre quando privada de liberdade. Raiz e origem de Quetzalcoatl, serpente emplumada com penas de Quetzal. Divindade dos toltecas cuja alma, segundo reza a lenda, teria subido ao céu sob a forma de estrela da manhã. Ai que giro! Olha, por acaso estou a ler agora aqui e não tinha lido esta parte. Bom, então é assim. Vou começar por contar aqui como é que eu vou organizar a leitura deste livro. Ela também tem estas fitinhas. Tem uma desta, uma Bordeaux e tem uma azul escura, assim de cetim. Um tecido acetinado. Não, é um luxo, gostei muito. Bom, então eu tenho aqui um papelinho, uma notazinha. Eu tenho a mania de às vezes fazer notas assim e marcadores de livros com o meu bloco de notas que eu tenho ali no meu quarto. Então eu fiz aqui um estudo sobre como é que devo organizar aqui as minhas leituras, de acordo com o meu tempo disponível para isso. Então, como é que eu faço? Eu normalmente faço assim. Eu vejo quantos capítulos tem um livro. Depois vejo quanto tempo eu demoro a ler um capítulo. Eu ponho no cronómetro do telemóvel, começo a ler e quando termino de ler vejo quanto tempo demorei a ler aquele capítulo. E depois faço uma média, mais ou menos, de quanto tempo eu vou demorar a ler aquele livro. Então, quanto tempo é que eu depois vou disponibilizar no meu dia para ler 1, 2, 3, 4 capítulos, dependendo do livro, dependendo do tempo que eu tenho naquele mês ou naquela semana, e depois vou ajustando assim. Faço mais ou menos, determino mais ou menos quantos capítulos por dia vou ler e normalmente cumpro esse ritmo de leitura. Eu sou bastante racional em relação ao tempo que eu tenho e que realmente consigo cumprir de leitura, porque houve uma altura em que eu estava a ler muitos livros ao mesmo tempo e naquela fase da vida não estava a funcionar. Então eu tento agora regressar à minha ordem inicial e sou muito consciente daquilo que me proponho para tempo de leitura. Então é assim, aqui a Ilíada é um poema escrito por Homero ou não, nós não temos a certeza, na verdade, não sabemos. Provavelmente Homero simplesmente pegou na história e começou a cantar ou a declamar este poema para passar de geração em geração. Ele era utilizado inclusivamente, veio a ser utilizado nas escolas e houve alguém que depois, mais para a frente no tempo, pegou no poema e decidiu escrever. Não sabemos exatamente como é que isso aconteceu, mas sabemos que existem muitos factos históricos que comprovam a existência destes acontecimentos, ou pelo menos alguns dos acontecimentos que são retratados aqui na Ilíada. Então, voltando ao tempo, como é que eu organizo o tempo? Este livro é um poema com 24 cantos. Eu estava aqui à procura do índice para mostrar. O que significa que podemos ler este livro em 24 dias, lendo um canto por dia. Quanto tempo vamos demorar por dia nesta leitura?
vamos demorar 30 minutos. Eu fiz as contas assim. Eu fiz leitura de Ilíada, 24 cantos igual a 24 dias. Mais ou menos por página, 1 minuto e meio. Que vai dar por canto, portanto por dia, 30 minutos. 26 a 30 minutos. Portanto, leitura de 30 minutos por dia durante 24 dias. Um canto por dia. Claro que, para mim, vai funcionar assim, não quer dizer que funcione para todos, mas eu acho que é um incentivo sabermos que, ao fim de 24 dias, teremos lido este livro, este poema, e apenas com 30 minutos por dia de leitura nós vamos conseguir fazer isso. Então, eu sugiro que vejam no vosso dia qual será a hora que vocês têm mais assim, disponível para esta leitura. E que depois podem, por exemplo, dividir a meia hora em duas partes. Podem ler 15 minutos de manhã e 15 minutos à hora do almoço. Eu não aconselho a fazer a leitura deste livro à noite, quando vamos para a cama. Porquê? Eu não vou fazer. Porque ele fala sobre guerra, não é? Embora seja engraçado e leve, de uma forma leve, na verdade ele fala sobre guerra. Então eu prefiro não ter este livro como na mesinha de cabeceira. Mas se vocês preferirem fazê-lo e se é a única altura que têm disponível para a leitura, pois vocês saberão melhor do que eu como se encaixa na vossa vida. Eu irei ler, em princípio, à hora do almoço. 30 minutos da minha hora do almoço vão ser para a leitura da Ilíada. Mas, como eu estava a dizer, poderão dividir em duas partes ou em 3 partes, como conseguirem, desde que sugiro eu que cumpram um canto por dia. Porquê? Porque assim vamos garantir que conseguimos terminá-lo durante o mês de maio. E o que é que eu sugiro também? Caso queiram fazer uma pausa, ou há um dia ou outro, ou no fim de semana que não queiram ler, por exemplo, não tem problema, porque até ao fim de maio sobram-nos ainda uns dias, não é? Porque são só 24 dias que vamos fazer desta leitura, então não tem problema, há sempre tempo, mas façam com tranquilidade, não é preciso estressar com isto, nem se sintam intimidados por ser um calhamaço, é verdade. Quantas páginas é que tem? Vamos ver. Então, tem 559 páginas. Aqui nesta edição, já mostrei o fim do poema. 559 páginas, mas reparem como é de fácil leitura e não se torna maçador. Porque facilmente nós conseguimos ler. Estão a ver? Não são 24 cantos tudo, páginas todas, não são 500, quantas é que eu disse? 500 e... não são 559 páginas com tudo completo, não é? Portanto, não é difícil. Nós vamos conseguir. O que é que eu vou sugerir também? Mas isto lá está, é como cada um depois faz o que acha melhor para si. Eu vou sugerir que não leiam a introdução, ou melhor, que passem logo para o poema da Ilíada. Isto porquê? Porque eu já tive más experiências ao ler estes livros assim, que se diz que são clássicos, não é? Que têm uma linguagem diferente e que por vezes requer alguma atenção e ler com mais calma para conseguirmos compreender o que estamos a ler e o que é que se está a passar naquela narrativa, não é? E esses livros normalmente vêm acompanhados de uma introdução ou de um prefácio que nem sempre tornam a nossa leitura mais fácil, porque complica mais do que realmente o livro é. O livro não é complicado,
Mas eu já tenho tido má experiência com isso. Um dos livros que eu tive má experiência com isso foi com A República de Platão. Eu já mostrei aqui, agora ia-me caindo o chá e caindo tudo. Eu já mostrei aqui esta edição, que é da Carlos Gulbenkian. Acontece que esta introduçãozinha tornou tudo tão complicado que eu quase não consegui entender nada do que se ia passar no livro e, sou sincera, não me facilitou a leitura. O que é que me facilitou a leitura aqui deste livro da República? Foi ir pesquisar no YouTube um vídeo de um professor, filósofo, que me ajudou naquela leitura. Então eu vi esse vídeo e digo-vos, fez toda a diferença. Uma pessoa que falava, conhecedor realmente da obra, da República de Platão, que explicava de uma forma muito simples, sem grandes spoilers, mas enfim, estes livros também não tem que, não é assim um livro de suspense ou uma coisa do género que não possa ter um spoilerzito ou outro, não é? Mas facilitou muitíssimo a minha compreensão do que eu fui ler a seguir. Agora, a introdução que estava ali naquele livro, eu vou-vos dizer, é para complicar. Faz-me lembrar muitas matérias que aprendemos na escola, que na verdade são tão simples e que se repetem ano após ano até terminarmos o liceu, e na verdade é só complicar. De um ano para o outro, parece que estamos a aprender matéria nova, mas não, é simplesmente a mesma matéria, mas explicada de uma forma muito mais complicada, que não faz sentido nenhum, que ninguém vai fixar aquilo. Então é assim, isto é a minha experiência com este tipo de leituras, quando são clássicos assim mais considerados mais difíceis de compreender, que não são nada. Na verdade, depois é facílimo. Depois é tipo, mas que conversa era aquela? O quê? Mas é que o livro é tão fácil de compreender, mas por que complicam, não é? Nós já vamos com um bloqueio mental que depois nos inibe de compreender o que estamos a ler, entendem? Porque, na verdade, era simples. Os ensinamentos de Sócrates eram muito simples, eram de simples compreensão, mas toda a gente complica aquilo. Digo eu, os académicos, vamos chamar-lhes assim. Aqui, em relação ao professor Frederico Lourenço, eu creio que o professor não complica. Eu gosto do professor, eu até vou deixar aqui um vídeo na descrição, aqui no YouTube, que o professor fala sobre este livro, e vocês vão conhecer o professor, podem até segui-lo aqui no YouTube, ele também está no Instagram. E eu creio que o professor, até em termos de tradução, ele facilita um pouco a nossa compreensão, mas não deixa que a obra perca o seu encanto e a sua beleza natural. Entendem? Então eu acho que eu estou muito entusiasmada para começar esta leitura, porque eu acho que realmente vai ser uma leitura que eu vou ficar muito feliz de ter feito, porque é um objetivo que eu tenho já desde o verão passado, que é ler a Ilíada e a Odisseia. Então eu estou muito feliz por ir começar este desafio agora em maio. Mais feliz irei ficar se me acompanharem. Gostava tanto de saber se vocês me vão acompanhar ou não. E digam na descrição, deixem uma mensagem na descrição para eu saber, está bem? Ou então enviem uma mensagem para o Instagram. Eu tenho algumas pessoas que são inscritas aqui no canal que vão falar comigo no Instagram e eu respondo às mensagens. Sempre que posso eu respondo às mensagens. Bom, então... eu já não me lembro o que é que eu estava a dizer. Eu estava a falar, então, da introdução. Eu não vou ler a introdução. Eu li só aqui um bocadinho. Este bocadinho aqui. Mas eu não vou ler a introdução. Por vezes o que eu faço é, quando eu termino o livro, eu volto atrás e leio a introdução aí. Se fizer sentido, continuo a ler. Se não fizer sentido, como esta aqui...
eu não leio. Mas o livro é bom. Bom, eu sugiro que passem logo para a leitura da Ilíada. Não se preocupem com explicações. O que é que eu costumo fazer? E já estive a fazer para me preparar também para este vídeo e para me preparar para a leitura, porque é assim que eu funciono. Eu, cada vez que vou ler um livro, eu preparo-me para essa leitura e gosto de saber estas coisas todas, quanto tempo leio quanto tempo demora a ler uma página, quanto tempo demora a ler um capítulo, quantos capítulos tem, quanto tempo eu vou ler, quanto tempo eu vou dedicar do meu dia e da minha semana àquela leitura, etc, etc, etc. Eu gosto de fazer as coisas assim. E então, perdi-me agora, vou beber um bocadinho de chá. Eu hoje estou assim um bocadinho com a cabeça nas nuvens. Já sei o que é que eu ia dizer. Então, o que é que eu fiz e o que é que eu sugiro, caso pretendam fazer, é ver alguns vídeos que possa falar um pouco sobre esta leitura. Eu, por exemplo, vi uma entrevista com um professor num canal que está aqui no YouTube. Eu agora não me recordo o nome do canal, mas não se preocupem, porque eu vou deixar todos os vídeos, vou deixar o link aqui na descrição, para que, se vocês tiverem interesse em ver, possam ver antes de começarem a leitura ou depois de já terem começado ou quando já acabaram a leitura, como vocês quiserem. Mas eu vou deixar aqui alguns vídeos que eu vi e que gostei, e também vou deixar um programa de podcast que é Noites Gregas, que está aqui disponível no YouTube, também gratuito, está na Apple e também está no Spotify, creio eu, mas eu vou deixar o link aqui do canal do YouTube. Vou deixar o link porque nesse programa de podcast é muito interessante, porque o que é que acontece aqui na Ilíada? A Ilíada é um finalzinho da guerra que durou 10 anos, da guerra de Troia. E então, foram 10 anos a guerra, mas aqui na Ilíada nós só temos os últimos 15 dias quase da guerra, portanto é mesmo o finalzinho. Acontece que quando a Ilíada começa, quando começamos a ler a Ilíada, há muita coisa que ficou lá para trás na história e nós podemos não saber quem são estas personagens que falam aqui, não é? Ou não sabemos a história da vida delas, qual é o início, qual é a origem daquelas pessoas, quem são, quem é aqueles, quem é, sei lá, aqui por exemplo, logo no início, em que fala: canta, ó Deus, eu vou ter que pôr os óculos. Canta, ó deusa, a cólera daqueles, o pelida mortífera que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Por exemplo, quem é o Atrida? De onde é que ele vem? Não é? Então, aqui depois, aqui Homero vai-nos explicando ao longo da Ilíada quem são estas personagens e falando um pouco da história. Mas ele começa aqui a partir realmente do finalzinho desta guerra. Então, se tiverem interesse em conhecer mais sobre estas personagens, quem são, quem não são, As Noites Gregas é um ótimo programa de podcast que podem ouvir e aprender mais, não é? Eu já tenho estado a ouvir e vou deixar aqui o link para quem tiver interesse, está bem? Vou deixar alguns documentários que eu vi, bem, alguns 3 ou 4 vídeos que eu vi, incluindo este programa de podcast Noites Gregas. E pronto, e é assim que eu vou organizar então a minha leitura e que vos convido a acompanharem-me aqui no Contém Livros. Vou depois publicar todas as semanas alguns comentários sobre a leitura que estou a fazer, ou melhor,
que estamos a fazer. Publico provavelmente no vlog com leitora alguns comentários e depois no final da leitura irei fazer aqui um vídeo para conversarmos um bocadinho sobre então a nossa leitura aqui da Ilíada e passarmos para qual? Para a próxima leitura depois da Ilíada, como tínhamos combinado, e a sugestão era a leitura da Ilíada. Vamos ver se não me caem aqui os livros todos que estão na prateleira. Era a leitura da Ilíada e depois, em junho, a leitura de Odisseia. Odisseia depois vai ter outra organização de leitura, não é? Depois iremos falar sobre isso. Então, convido-vos mais uma vez a participarem, a acompanharem o Contém Livros aqui nesta leitura do mês de maio com a Ilíada. Esqueci-me de falar numa coisa que é importante. É quem ainda não tem o livro, acha, mas eu não tenho o livro, como é que eu vou fazer isso? Bom, há vários sítios que podem ir adquirir o livro, caso queiram comprá-lo, mas eu sugiro a biblioteca. Procurem na biblioteca da zona onde vocês moram, onde vocês trabalham, procurem na biblioteca, porque normalmente a biblioteca tem sempre exemplares da Ilíada. Se não conseguirem na biblioteca, podem também tentar na biblioteca online, que eu por acaso ainda não tratei disso, mas a biblioteca agora está a fazer empréstimo de livros também online, de forma online. Também acho que é possível encontrar este livro online. Eu por acaso não sei, mas é questão de experimentarem. Ou perguntarem a algum vizinho, ou amigo, ou colega de trabalho que tenha, que vos possa emprestar, ou então às vezes até verificar naqueles pontos como as Little Free Library, que às vezes encontramos em algumas cidades, em algumas vilas, tem os Little Free Library, ou então os armários literários. Também já cheguei a ver um armário literário em Vila Viçosa, que eu achei tão engraçado, e às vezes podem lá ter um exemplar. É experimentar fazer assim. Esta edição é com esta tradução do professor Frederico Lourenço. Também há da Penguin Books e podem adquirir capa mole, portanto, sem ser esta capa dura. Esta edição eu comprei o ano passado, não sei se ainda está disponível, e comprei na Bertrand. Então é questão de vocês fazerem uma pesquisa online e tentarem, está bem? Há sempre forma de conseguirmos este tipo de livros emprestados na biblioteca. Eu acho que é o primeiro passo a dar, caso vocês não tenham disponibilidade ou não queiram comprar, não é? Se quiserem comprar, também podem sempre tentar em alfarrabistas da vossa zona ou online. Eu às vezes também compro online, está bem? Pronto. Então, cá vos espero para esta leitura. Mais uma coisa, eu estou-me sempre a esquecer, desculpem, mas é assim, eu não trago para aqui nenhum roteiro, porque a coisa não me sai muito bem, que eu fico um bocadinho com um discurso robótico, estão a ver? Então eu prefiro não ter aqui nenhum roteiro para estar a dizer as coisas e vou acabando por ir dizendo conforme me estou a lembrar, até porque eu gosto desta forma tranquila de fazer os vídeos e de conversar. Como se vocês estivessem aqui ao pé de mim. E estão, não é? De alguma forma estamos juntos. Então, mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu vou deixar esta informação no meu site, que é www.contemlivresepão.com, e vou deixar esta informação da leitura do mês de maio lá no site do Contém Livros e Pão. Termino assim este vídeo. Gostei muito de vos ter aqui comigo mais uma vez. Fico muito feliz por me estarem a acompanhar aqui no Contém Livros, no YouTube, no Instagram também.
E quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram aqui no canal, que deixaram um gosto e que também fizeram comentários. Estou muito feliz por isso e são muito bem-vindos aqui ao canal. E espero encontrar-vos então na próxima semana. Até já! Eu normalmente faço assim, vou ver um bocado de chão, esta luz está-me a incomodar, mas realmente vê-se melhor. O chazinho está bom.